noite a todos. Hoje trago-vos o tema O Ser Humano em Crise Existencial, baseado na leitura e no estudo do livro Em Busca da Verdade. Este livro é da série psicológica de Joana de Ângelis, o volume 15, psicografado no ano de 2009 pelo médium Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângelis. É do género filosófico e foi editado pela Leal, editora da Federação Espírita Portuguesa. Recordando a mentora desta obra, servidora de Jesus, Joana de Ângelis, espírito amigo e benfeitor, que por meio da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tornou-se conhecida e reconhecida pela grande capacidade de ensinar, através de uma didática ímpar, uma dedicação exemplar e exemplo de amor para com Jesus, inspirando-nos a todos. As suas magníficas obras literárias refletem as suas conquistas morais, com enfoque no autoconhecimento e descobrimento do ser. É um espírito que irradia ternura e sabedoria e que nas estradas dos séculos vamos encontrar em diversas reencarnações missionárias. Apresenta-nos fartos conhecimentos e grande claridade sobre pontos nos quais antes reinava a escuridão, aprofundando os conhecimentos sobre a psique, associada à imensidão da nossa amada doutrina espírita. Lançou a luz nas trevas da ignorância das criaturas humanas. Relembrando também aqui nosso Divaldo Pereira Franco, filho do casal Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, Divaldo Pereira nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desde a infância se comunica com os espíritos. Frequentou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Trabalhou como escriturário em Salvador e aposentou-se em 1980. Divaldo é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Espírita convicto, juntamente com Nilson de Sousa Pereira e outros amigos, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 7 de setembro de 1947. Em 15 de agosto de 1952, fundou a Mansão do Caminho como lar de crianças órfãs ou socialmente órfãs, sendo uma atividade pioneira no Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades e lares, objetivando a reconstituição do ambiente familiar. Divaldo possui mais de 250 obras, entre psicografias e coautorias publicadas em diversas editoras, totalizando cerca de 50 mil páginas e 10 milhões de cópias vendidas. Tem sido também o pregador da paz, em contacto com o povo simples e humilde, que vai ouvir as suas palavras nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. São dois seres bastante evoluídos e que poderão ser um exemplo, poderão não, deverão ser mesmo um exemplo a seguirmos na nossa caminhada também evolutiva. Hoje o nosso estudo vai debruçar-se então sobre o capítulo 6 deste livro. E nesta obra, Joana de Ângelis oferece-nos profundas lições para conseguirmos ultrapassar algumas dificuldades que possamos encontrar na nossa jornada evolutiva. Ela fala-nos sobre a necessidade do equilíbrio físico-psíquico do homem na busca do estado de paz que todos ansiamos. Assim, contextualizando, as incomparáveis conquistas nas diversas áreas do conhecimento e do pensamento contemporâneo trouxeram bênçãos incontáveis para a vida em todas as suas expressões na Terra. O avanço da ciência, apoiada na tecnologia, dignificou a vida, facultando uma visão otimista e encantadora da existência humana, aumentando o seu poder até chegar aos extremos de tornar-se onipotente. A era industrial revolucionou todos os padrões de comportamento então vigentes e o ser humano lentamente submeteu-se às máquinas que concebeu e criou, tornando-se-lhes
servos obedientes. Lamentavelmente, porém, as duas grandes guerras que assinalaram o século XX, cujos efeitos dolorosos a sociedade atual ainda experimenta, facultaram demonstrações de primitivismo e de atraso moral das criaturas humanas, assim como todas as guerras demonstram isso mesmo. A perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmo, de respeito pelos demais e por tudo, incluindo a própria natureza. Esse desvario, num crescendo alucinado, proclama o prazer pessoal acima de todas e quaisquer circunstâncias. Procuramos única e exclusivamente o nosso bem-estar, sem sequer sabermos o que é que isso significa na realidade. Assim, de um lado, a evolução da ciência e da tecnologia, em que constantemente somos bombardeados com informação, boa e má, e do outro, o isolamento em relação ao grupo social. Cada vez mais nos isolamos e estamos cada vez mais voltados para o nosso umbigo, como se costuma dizer. As mudanças drásticas a respeito da vida e do seu significado diante dos mentirosos padrões elegidos como ideais para o bem-estar e a felicidade. Padrões que são criados por nós próprios, pela sociedade. Vive-se assim o período na qual a sociedade se encontra enlouquecida, buscando coisa nenhuma em razão da transitoriedade das conquistas e do imediato vazio existencial. Não seja de estranhar a tragédia do cotidiano no aumento destas crises existenciais que envolvem o ser humano e a sociedade em geral. Assim, e no que diz respeito ao conceito, é normal que pelo menos alguma vez na vida tenhamos passado por alguns momentos de ansiedade e stress. E esses momentos, em muitos casos, são passageiros e de alguma forma não influenciam a nossa vida atual. Mas existem momentos que têm uma duração mais longa e intensa, em que perdemos o sentido da vida, em que questionamos tudo, em que passamos a questionar o nosso lugar no mundo. E em psicologia e psicoterapia, as crises existenciais são conflitos internos, caracterizados pela impressão de que a vida carece de sentido. Alguns autores também enfatizam a confusão sobre a identidade pessoal na definição. Com base na revisão também de uma série de estudos, foi publicado um artigo em 2016 que define a crise existencial como um conjunto de sentimentos de medo, ansiedade e culpa. Estas crises diferem de outras crises mentais porque incluem conflitos internos e têm o quadro de ansiedade, caracterizado pelo impacto negativo sobre a responsabilidade, sobre o propósito, autonomia e compromisso. E isso potencializa a angústia, que desencadeia ainda mais stress. Essa sensação da perda do sentido da vida e o consequente questionamento sobre a própria existência traz ao indivíduo uma enorme angústia e pode até desencadear ansiedade e atrapalho no convívio social. O que pode causar uma crise existencial? O medo do futuro, insegurança, cansaço mental, desânimo, sentimento de incapacidade, dúvidas sobre nós mesmos, insónias, medos, ou seja, uma insatisfação generalizada que causa desânimo e acumulação de energia negativa. E esta depende e vai depender do contexto em que cada sujeito está inserido, dos desafios e das tensões alimentadas de forma intensa por nós próprios e, lá está, o questionamento sobre tudo. E um dos grandes exemplos, geradores de grandes crises existenciais, foi a pandemia do coronavírus, em que todos os indivíduos ao redor do mundo foram obrigados a passarem mais tempo consigo próprios, inclusive a questionarem as suas vidas, a reinventarem-se na forma como viviam e, para além disso, associado
a um isolamento forçado, ao perigo do contágio, e tudo isso levou a que muita gente questionasse o porquê de estarmos aqui, o porquê disto acontecer. Então, dentro das causas de uma crise existencial, encontramos a culpa por algo. O sujeito pode ter tido uma participação mais ativa em algum episódio que considera impactante a ponto de carregar uma culpa eterna. O luto. Lidar com a morte de um ente querido não é fácil e pode, além de causar profundo sofrimento, provocar também reflexões sobre a vida dos que ainda vivem, ou seja, vivem no plano aqui. O sentimento de insatisfação social, por exemplo, a frustração na carreira, pode causar uma crise existencial porque o indivíduo não se reconhece no trabalho e não consegue satisfazer-se, e isso cria incertezas sobre o presente e o futuro. A insatisfação consigo mesmo, o sujeito também não se vê como alguém realizado e cria uma insatisfação consigo próprio. E a repressão de emoções. O sujeito pode ter passado a vida toda reprimindo sentimentos e não aprende a compartilhar com os outros. Como podemos ultrapassar uma crise existencial? Após entender o que é, percebe-se que é algo extremamente pessoal e que a cada um diz respeito. Então, o poder para o tratamento está, antes de mais nada, em cada um de nós. O autoconhecimento torna-se a alternativa extremamente recomendada nesses casos, o conhecermos a nós próprios, para nos conseguirmos ajudar. Outra ação importante é externalizar as dúvidas e os pensamentos com alguém, que, para além de incentivar a interação, compartilhar as angústias para que a saída seja encontrada da melhor forma possível. A psicoterapia é aqui uma grande aliada, pois ajuda o sujeito a entender-se e a reorganizar as ideias acerca de tudo o que o rodeia e tudo o que sente. Além disso, o psicólogo ajuda o sujeito a encontrar as respostas para os seus próprios enigmas. Mas não é ele que nos dá as respostas. Uma vez que, embrulhados nas nossas dúvidas e sentimentos, muitas vezes o nosso pensamento não está claro. E o que o psicólogo faz é ajudar-nos a encontrar o fio condutor dos nossos pensamentos e a encontrarmos a resposta em nós próprios. À luz do Espiritismo, o conflito existencial estabelece porque a alma, na sua intimidade, já tem consciência de que é preciso avançar sempre, enriquecer a mente e o coração de valores nobres. E então questiona-se a si mesma se está a fazer a coisa certa ou não. Almas mais atrasadas não padecem desse mal porque se sentem bem como estão e vivem a vida conforme as circunstâncias que lhes aparecem. Porém, também vão avançar, forçadas pela lei do progresso. A atitude de cada um varia conforme o estágio em que se encontram. Todos, porém, experimentam aflições, emoções desequilibradas, desconfortos íntimos, insatisfação, apatia, mas que poderão ser vencidos com um pouco de esforço e uma nova motivação, impulsionando a criatura a outros patamares evolutivos e a maior felicidade. O agravamento das angústias decorrentes desse mergulho no vazio existencial, que não desaparecem apenas pelo decorrer do tempo, obrigam o indivíduo a buscar a sua libertação. A alma, cuja essência é o amor, anseia pela felicidade, pelo bem-estar, pelo afeto, pela realização pessoal, ainda que muitas vezes não saiba como proceder corretamente para atingir os seus propósitos. Mas todos nós aqui buscamos a felicidade. De pronto, faz-se necessário identificar as causas da crise. E estas normalmente têm origem na intimidade da criatura, nas escolhas que faz, na ausência de conhecimento e valores intelectuais e morais. Daí a importância do estudo, do conhecimento. Portanto, a criatura deve reconhecer que a ela compete o dever de superar a crise e partir para experiências mais enriquecedoras, ciente de que a estagnação vai gerar maiores sofrimentos, perturbação e desequilíbrios, que permanecerão até que se resolva a prosseguir. Daí que, quanto mais tempo demorarmos,
mais tempo vamos perdendo nesta caminhada da evolução. E ter esta consciência faz com que deixemos de reclamar o sofrimento da vida que levamos e a seguir em frente, procurando o sentido da vida. Sabemos que somos espíritos imortais, tendo uma experiência na Terra, e que a encarnação tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. E também o de o pôr em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Portanto, estamos todos aqui reencarnados com um propósito muito elevado, o de nos aperfeiçoarmos, o que se dá pelo aprendizado e pelo próprio trabalho em prol da humanidade. Já diz o nosso Evangelho que fora da caridade não há salvação. Com esta consciência, fica muito mais claro que não adiantam as lutas externas, os combates inglórios contra os outros, a ânsia de superar os competidores, a azáfama de ultrapassar os demais por insegurança pessoal, facultando-se encontrar e viver-se o sentido da vida. Ninguém pode viver de maneira saudável sem o culto interno da integração da fé religiosa com a razão, numa harmonia estimuladora ao prosseguimento dos embates inevitáveis do dia-a-dia, aurindo confiança nos momentos difíceis e renovando a coragem ante a ameaça do desânimo. O que precisamos é atingir um amadurecimento espiritual. Quem tem a certeza está sempre estimulado a dar o melhor de si a cada momento, porque todo dia é uma oportunidade em que se renova, em que existem várias possibilidades de realização e então prossegue incessantemente otimista e determinado. Esse ser psicologicamente maduro sabe quem é, sabe de onde veio, o que é que está a fazer aqui, o porquê das coisas e para onde vai. Contudo, o indivíduo, tendo alcançado os seus propósitos intelectuais, afetivos ou sociais, após uma vida de esforços, nada mais lhe parece interessar, vivendo numa rotina cansativa e tediosa, porque atingiu os padrões por ele definidos. E a falta de concentração das pessoas nas questões importantes do ser interior tem contribuído para a futilidade e o desconhecimento da própria realidade, em que tudo é de efêmera duração, impedindo a reflexão e o encontro com a consciência, com o si mesmo. Essa sombra teimosa consegue separar-os do eu divino que existe no íntimo e de que se constitui, sendo então necessário transmudar esse material inferior num processo alquímico emocional, para realmente encontrarmos o significado existencial. Nada obstante, o individualismo expressa-se na atualidade como forma de uma incompleta autorrealização, impulsionando o indivíduo a ter, a destacar-se, a obter o que deseja de qualquer maneira, tornando-se consumista, insaciável e inquieto, porque buscamos a felicidade no ter e não no ser. Muitas outras situações na nossa vida nos fazem refletir sobre se estamos realmente felizes, se devemos ou não rever valor e tomar novos rumos. Mas este questionamento deve levar sempre a uma decisão quanto ao que o indivíduo realmente deseja da sua vida, sem preocupações em contentar alguém ou a comparar-se ao que supõe ser a felicidade do outro. Porque cada indivíduo viverá feliz na medida em que seguir o seu próprio destino, deixando que o outro faça o mesmo também. As práticas sugeridas na gestão do autoconhecimento, na compreensão do ser que somos, passam pela meditação, oração, reflexão, que permite ao indivíduo descobrir o porquê de ter desanimado e buscar na sua intimidade outros anseios motivadores que lhe farão recobrar essa alegria, sabendo que é um espírito imortal e que todo o conhecimento assimilado não se perde, não se vai deter sobre qualquer pretexto, nem mesmo na velhice, porque toda a experiência o vai enriquecer, tudo conta para o nosso progresso. O que precisamos é fazer uma transição equilibrada.
Toda a mudança tem de ser fruto de uma reflexão madura e serena, para que não venhamos a desistir do que fazemos simplesmente porque se apresentam dificuldades. Dificuldades que são naturais em qualquer setor da vida, mas não tão demoradas ao ponto de prolongarem uma situação indesejada e geradora de aflição e prejuízos. É preciso fazer uma transição equilibrada para que possamos sair de uma crise e não voltarmos a outra, porque não conseguimos determinado objetivo a que nos propusemos. Assim, descobrir o destino e trabalhá-lo, programar essa fatalidade honorável e saudável é o objetivo da vida, aquele que proporciona saúde integral, porque não é conquistado de um momento para o outro. Este processo é feito paulatinamente. Não se reduz a encantos transitórios, não é monótono e apresenta-se sempre novo e situado um passo à frente. Esta experiência, individual e coletiva, é indispensável ao amadurecimento e à evolução do ser humano, que se aportou de si mesmo buscando de fora a alegria que somente se encontra nele próprio. Diz-nos Joana de Ângelis nesta obra que a psicoterapia objetiva conduzir o indivíduo ao redescobrimento da sua realidade, da sua origem espiritual, da finalidade existencial do seu futuro imortal, que se lhe transformam em alicerces de segurança para as lutas contínuas, evitando a projeção dos seus conflitos nos outros, assumindo a culpa e liberando-a do inconsciente em que jaz, produzindo a sombra. Esta auxilia na conquista desse estado. É a missão da psicoterapia profunda trabalhar o ser integral, rompendo assim a concha grosseira em que a sombra muitas vezes se oculta, evitando ser identificada. Dessa crise existencial, que desestrutura o ser humano, transformado em máquina de prazer, que logo se desgasta e decompõe, surgirá então assim uma nova proposta de humanização do ser, que se erguerá dos descalabros para a valorização do divino que nele existe, dos sentimentos que engrandecem, que elevam moralmente e dão real significado existencial, trabalhando para que na condição de célula social, ao transformar-se para melhor, contribua para todo o conjunto, porque na realidade nós somos um todo. Concluímos assim que será então possível acreditar-se no mundo melhor, saudável e abençoado, onde seja possível amar e ser amado, construir para sempre, sem medo e sem perda, conquistando o infinito que está ao nosso alcance. Por isso mesmo, quando o ser humano se autoexamina, se conhece e se percebe como um todo, com possibilidades especiais, independentes de qualquer outra condição externa, mas ao abrir os olhos dá-se conta do meio ambiente, das circunstâncias e das imposições sociais. E aí torna-se parte do conjunto, embora mantendo alguma independência. Surgem-lhe então as necessidades de autoafirmação, de autorrealização, buscando a integração no conjunto, mas sem perder a sua identidade, a sua individualidade e aquilo que Joana de Ângelis diz, o si mesmo. Quando Jesus enunciou que é necessário tomar a sua cruz e segui-lo, ele propôs a conquista da autoconsciência, a definição para assumir as próprias responsabilidades. E assim todos dependemos de Deus, porque afinal estamos mergulhados em Deus, sendo necessário reconhecê-lo em nós, a fim de que o manifestemos por intermédio do comportamento emocional e das ações sociais, familiares e espirituais. De tal forma que é com base nas nossas ações, nos nossos sentimentos, que vamos trabalhando não só o ser que somos, mas ajudando também a trabalhar e a auxiliar todos aqueles que connosco estão. Por isso e pela vossa atenção, muito obrigada.